O Kai fala que já está gostando disso e que vai tentar falar com ela, e em seguida pede com licença. Ele pede pra falar com ela rápido. Ele fala que só achou que ele deveria dizer que ela é muito bonita. Ela agradece, ele diz que ela é muito gata e fala caramba. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Júlia e ele fala que o nome dele é Kai. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele diz que é um prazer pra ele também. Ele fala que ela tem umas tatuagens legais e que ele gostou disso e ela agradece. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de Louisiana. Ele diz que então ela só está visitando e ela diz que sim. Ele fala que ele também não é da cidade, que só está tentando se divertir enquanto está na cidade. Ele pergunta se é a primeira vez dela ali na cidade e ela diz que sempre vai pra ali. Ele fala que então ela deve conhecer muitos lugares e ela diz que alguns. Ele diz que ele precisa fazer isso e pede o número dela. E quando ela diz que tem namorado, ele pergunta se ela tem e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito louco e que ela não fez parecer que ela tem um namorado, mas ela diz que ela só está sendo educada. Ele fala que ele não vai mentir, mas que ele está achando que ela acabou de perder a bênção dela. Ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema na vida dela e deixa claro que ele está falando sobre o namorado dela. Ela pergunta como assim e diz que já faz muito tempo. Ele fala que ele acha que ela pode ter algo melhor e ela pergunta como ele sabe disso. Ele fala que ele só disse o que ele pensa, mas já que ela tem namorado, ele não quer estragar o relacionamento dela. Ela diz que tudo bem e ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele fala que não está ouvindo. Ele pergunta o que ela disse, então ela pergunta o que ele faz. Ele fala que ele faz muitas coisas e diz que ele é empreendedor. Ele pergunta se ele não pode mesmo pegar o número dela e diz que depois eles podem conversar com mais calma. Ela fala que se ele quiser, ele pode segui-la no Instagram. Ele pergunta se o Instagram e pergunta qual o Instagram dela. E depois que ela mostra o Instagram dela pra ele, ele fala que ele vai anotar o número dele. E ela agradece. Ela diz que tudo bem e fala que ela vai ligar pra ele. Ele pergunta se ela vai mesmo ligar pra ele e depois que ela diz que sim, ele pergunta por que ela só quis falar com ele depois que viu que ele tem um carro legal. E como ela fica ali sem saber o que dizer, ele fala que agora ele que não está interessado. Onaie pergunta se está tudo bem, mas ela pede pra ele sair da frente dela. Ele pergunta sai da minha frente e fala que ela nem sabe o que ele ia dizer. Ele pergunta se ela vai embora mesmo sem olhar na cara dele. Ela diz que não quer conversar com ele e ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que ela pegou pesado com ele e nem sequer olhou na cara dele. Ela pede com licença e ele pergunta e aí? Ela pergunta se é dele e ele fala que não está conseguindo ouvir. E mais uma vez ela pergunta se é dele e ele fala que é claro e pergunta e aí? Ela tenta dizer alguma coisa ali, mas ele fala que não entendeu. Ela pergunta há quanto tempo ele tem esse carro e ele pergunta por que isso importa. Ela fala porque é um carro muito legal e ele fala que foi por isso que ele comprou. Ele fala que vai embora, mas ela diz que não e pergunta pra onde ele vai. Ele fala que vai cuidar da vida dele e diz que é isso que ele vai fazer agora. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela fala que ela também pode fazer parte da vida dele, mas ele fala que não está interessado. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer conversar com ele. Ele fala que na calçada ela não quis falar com ele e pergunta qual a diferença. Ela diz que só estava com um monte de coisas na cabeça dela e que ela estava bloqueando as bênçãos na vida dela. Ele pergunta se ela estava e diz que ele não está mais interessado. Ele fala que ela não quis nem sequer olhar na cara dele, que agora quer conversar com ele depois de ter visto o carro dele. Ela fala que é um carro legal, mas que não é só por causa disso. Ele fala que ele sabe que é um carro legal, tanto é que ele comprou. Ela diz que está tentando conhecê-lo, mas ele diz que não e fala que ele está legal. Ele fala que curte garotas que sejam sinceras e que realmente tenham gostado dele, mas que ele não vê isso nela. Ela fala que ela gostou dele, mas ele diz que não tem tempo pra perder com isso. Ela fala que voltou só pra falar com ele e ele diz que ela voltou só porque viu o carro. Ela fala que já disse que o carro é legal, mas
mas que ela não voltou só por conta disso. Ele pergunta o que ela quer. Ela fala que quer poder conhecê-lo e ele pergunta se só agora. Ele pergunta por quê, ela acha que ele deveria dar mais uma chance pra ela e ela diz por quê e ele pergunta por quê o quê. Ela fala que vai mostrar pra ele pergunta mostrar o quê e fala que ela nem quis olhar na cara dele, que ela nem conseguiu olhar pra ele. Ela diz que ela tinha acabado de receber uma mensagem ruim e que ela estava de mau humor. Ele fala que ele quer saber por que ele deveria dar mais uma chance pra ela e ela diz porque ela estava irritada no telefone que não estava prestando atenção. Ela diz que quer entrar pra eles conversarem, mas ele diz que não e pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Jasmine e ele pergunta se ela vai entrar em um carro de um estranho e como ela diz que sim, ele fala que isso é muito louco. Ele pergunta se ela não se preocupa com a segurança dela e ela diz que sim, mas ele fala que não parece. Ele fala que ela nem sabe o nome dele e já quer entrar no carro dele. Ela diz que quer entrar no carro dele justamente para poder conhecê-lo. Ele fala que se ela quiser mesmo uma segunda chance, ela vai ter que pedir desculpa. Ela diz que sente muito e ele pergunta se ela sente muito e ela diz que sim. E em seguida ele pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que vai sair. Ele pergunta se o nome dela é Jasmine e ela diz que sim. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Mole City. Ele fala que então ela é dali mesmo de Houston e ela diz que sim. Ele fala que ele veio de Ohio e que ele estava procurando uma nova amizade. Ele fala que pensou que ela pudesse ser um bom começo, mas que ele já não tem certeza disso. Ela diz que estava irritada e ele diz que ela o tratou muito mal no começo e que basicamente o tratou como lixo. Ela fala que isso aconteceu porque ela não o conhece e ele fala que ainda há pouco ela estava querendo entrar no carro dele. Ela fala que está muito quente ali fora e ele pergunta se está e se só por isso ela quer entrar no carro dele. Ela diz que ela é uma dama e que não deveria ficar ali no sol quente. Ele fala que então ela só está querendo usá-lo. Ele fala que ela acabou de dizer que ela só quer entrar porque está muito quente ali. Ele diz que ela só está querendo conversar com ele porque ele tem um carro legal e que ele não vê sinceridade nela. Ele pergunta se não fosse o carro dele, se ela teria voltado e como ela diz que não, ele diz uau. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e diz que ele vai nessa. Ele fala que ele não vai perder o tempo dele e ela diz que eles podem sair para algum lugar e ele pergunta para fazer o quê. Ela diz que eles só vão descobrir se eles entrarem. Ele diz que ela entrar sem motivo para ele não faz sentido, mas ela diz que não precisa de um motivo. E quando ela se aproxima, ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. O Danny pede com licença e fala que ele acha que ela deixou cair isso aqui. Ele fala que é o número dele e depois que fica aquele clima estranho, ele fala que ele é comediante. Ela pergunta se isso foi uma piada e ele diz que apesar de ter brincado, ele quer o número dela. Ela fala que tem namorado e ele pergunta se ela tem e ela diz que sim. Ele fala que se ela quiser, ele pode ser o namorado dela de meio período e que esse é o tipo de coisa que ele não se importa. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que não está procurando nada muito sério no momento mesmo. Ele fala que ele não é um cara rico, mas e ela o interrompe e fala que ele não faz o tipo dela. Mas ele pede pra ela esperar e fala com alguém no telefone que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e pergunta qual o tipo dela. Ela fala que prefere os que tenham grana e que resolvem os seus próprios problemas. E ele pergunta se isso na mesma ordem. E depois que ela diz que sim, ele fala que então ela não vai querer o número dele. Ela diz que ela acha que não vale a pena para os dois pelos motivos que ela já disse. Ele pergunta se o namorado dela a trata assim e fala que ele é um rei e também vai tratá-la como uma rainha. Ele pergunta se não e fala que se ela estiver indo naquela direção, ele quer caminhar do lado dela. Ela diz que pode ser e ele pergunta se ela mora ali mesmo e ela diz que sim. E em seguida ele fala que precisa pegar a carteira na caminhonete dele e fala que isso se ela não se importar. Ela pergunta se essa caminhonete é dele e ele diz que sim. Ele pergunta por quê e fala que é muito legal. Ela fala que já tinha escutado falar sobre esse carro e em seguida pergunta se ela não pode ver. Ele fala que ela já está vendo e ela pergunta se é a prova de balas e ele diz que sim. Ela pergunta como abre a porta e ele fala que vai ensinar a mágica para ela. Ele acaba tendo dificuldade para abrir, mas em seguida consegue. Ele fala que às vezes ele precisa ser um pouco rude com o carro, mas em seguida diz que está brincando. Ele fala que ela parece uma modelo e ela diz que ele também parece.
dele. Ele fala que ela não gostou dele logo de começo e fala que ela também não deve ter gostado da roupa dele. Ela fala que ele é uma gracinha e ele pergunta se agora ele é uma gracinha e ela diz que sim. Ele fala que ela também é uma gracinha e pergunta se o namorado dela vai se importar em saber que ele está flertando com ela. Ele fala que ele está achando que ela é solteira e pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ela fala que ela sempre diz isso quando aparece um cara aleatório dando em cima dela. Ele fala que ele não é um cara aleatório e que inclusive ele é rico. Ele fala que ela disse em outras palavras que ele não faz o tipo dela porque ele é pobre, mas que agora ela está vendo o Cybertruck dele e que ele está usando Dolce & Gabbana e Louis Vuitton. Ele fala que ela deve admitir que ele está em outro nível e ela fala que ele está em outro nível, mas ele fala que ela que está em outro nível. Ele fala que ela está arrebentando e ela fala que ele que está, mas ele fala que ela que está. Ele fala que ele só está conferindo se isso não é um anel de casamento, mas ela diz que não e fala que foi a mãe dela que deu pra ela. Ele pede pra ela dar um tchauzinho pra mamãe e fala que a mãe dela deve estar vendo agora. Ela pergunta o que ele está dizendo e ele fala que ele vai ser sincero. Ele fala que tem algumas câmeras e que ele está gravando e ela pergunta por que ele está filmando. Ele fala que está gravando porque eles estão procurando interesseiras e que ele acabou de encontrar uma. Ela fala que não é e ele pergunta se ela tem certeza. Ele fala que isso ficou claro a partir do momento que ele deixou cair o telefone dele e diz que é isso que ele faz. Ela diz que não sabia que estava sendo filmada e ele fala que a pegou e ela diz que ela foi pega. Ele pergunta se sim e ela diz que sim. Ele pergunta se então ela admite que é interesseira e como ela gagueja, ele fala Ela fala que ela não diria que ela é interesseira e ele diz que ele gostaria de levá-la pra sair, mas que primeiro ela vai ter que admitir que ela é interesseira. Ela pergunta se ela precisa admitir isso pra câmera e ele fala que é isso que eles estão fazendo ali. Ele fala que ele é rico e que ele já está acostumado com isso e que ele não se importa desde que ela seja sincera. E em seguida pede pra ela olhar nos olhos dele e admitir que é interesseira. Ou se ela preferir, ela também pode falar para qualquer uma dessas câmeras. E em seguida ele pede pra ela falar junto com ele: eu sou interesseira e tenho orgulho disso. Ele fala que ela fez a parte dela e ela pergunta se ele vai levá-la para o encontro e ele fala que com certeza. E em seguida ele a chama para ir com ele e manda um salve pra galera. Ele fala que eles conseguiram pegar uma interesseira sincera. Em seguida ele diz o que é isso e fala que ela é muito gata e pede pra ela tomar cuidado. Ele fala que ele tem certeza que ela vai achar muito confortável. Ele fala que ele conseguiu fazer isso de novo e fala que esse Cybertruck é muito bom e diz que a gente se vê na próxima. O Landon começa dizendo um oi e pergunta se está tudo bem, e já ela pergunta se ela pode ajudar. Ele fala que ela é linda e que ele achou que deveria dizer isso pra ela. Ele tenta se apresentar e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que o nome dele é Landa e pergunta como está indo o dia dela hoje. Ela fala que estava indo bem até agora e ele pergunta por que ela é tão rude. Ela diz porque não sabe por que ele está falando com ela e que ela não vai conversar com quem ela não conhece. Ele fala que simplesmente ele achou muito bonita e que quis dizer pra ela, mas que ela não precisa ser tão rude. Ela diz que ela vai seguir o caminho dela e ele fala que ele que vai porque ele já perdeu completamente o interesse. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele vai sair debaixo desse sol quente e vamos ver se ela vai voltar. Quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela pergunta se o carro é dele, e ele pergunta se ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta qual o nome dele e ele pede para ela ir para o outro lado. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que já disse e que se ela não sabe é porque ela não quis. Ela pede pra ele dizer o nome novamente, mas ele fala que já disse. Ele fala que se ela não quis ouvir, a culpa é dela. Ela fala que ele tem um carro legal e ele pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela diz que voltou pra falar com ele, mas ele fala que não está interessado porque ela foi muito rude no começo. Ele pergunta qual motivo que ela voltou pra falar com ele e também pergunta quem ela pensa que é. Ela diz que o nome dela é Hannah e ele diz que tudo
tudo bem e pergunta por que ela foi tão rude com ele. Ele pergunta se ela não ouviu o que ele acabou de dizer e ela fala que sente muito. Ele fala que ações valem mais do que palavras e ela fala que gostou do carro dele. Ele fala que ele sabe disso e ela fala que vai compensá-lo pelo que aconteceu. Ele pergunta se ela é uma mulher inteligente e fala que ela vai precisar disso agora e ela pergunta se ela pode entrar para falar com ele. Ele fala que agora ela vai ter que provar que merece entrar no carro dele. E mais uma vez ela lembra que ela foi muito rude. Ele pede para ela começar falando um pouco sobre ela e ela fala que o nome dela é Rena e ela tem 23 anos. E depois de também dizer que agora ela está morando em Miami, ela fala que ela é modelo. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de viajar, experimentar novos restaurantes. Ele pergunta por que ela falou com ele daquela maneira no começo e ela diz porque ela não gosta de ser abordada assim na rua. Ele pergunta então o que ela está fazendo ali se ela não gosta. Ela diz porque se interessou por ele e ele fala que não acredita e pergunta o que ela está fazendo ali se ela não gosta de ser abordada. Ela fala que gostou da energia dele, mas ele fala que ela nem conhece a energia dele porque ela já o rejeitou logo de começo. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele pede para ela falar sério. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele pergunta o que ela quer fazer dentro do carro dele. Ele fala que não quer perder o tempo dele e ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ela não está fazendo por merecer e que ele não quer perder o tempo dele e ela fala que ele não vai perder o tempo dele. Ele fala que todo mundo tem as suas preferências e que ela deixou muito claro que não estava interessada e ela fala que está interessada. Mas ele diz que só agora ela está interessada. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e agora ela quer e ela fala porque ela não quis lidar com nenhum vagabundo. Ele pergunta se só porque ele não a conhece se ele poderia deduzir a mesma coisa dela. Ele fala que ela também não estava dirigindo e ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar pra quê. Ela fala que ela quer conhecê-lo e que ele poderia levá-la pra sair. Ele fala que não vai levá-la para lugar nenhum porque ela não merece. E em seguida diz que ele não a conhece. Ele fala que não tá nem aí se ela quer conhecê-lo e pergunta por que ele deveria perder o tempo dele com ela. Ela diz que vai mostrar pra ele que ela vale a pena e ele pergunta como. Ela fala que ele disse que ações valem mais do que palavras e fala que vai ser assim. Ele fala que vai deixá-la entrar no carro dele porque ela disse que vai mostrar pra ele, mas que ele não quer perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela disse que ia mostrar pra ele e ela diz que é só ele levá-la para um jantar que ele vai saber mais sobre ela. Ele fala que não vai levá-la para lugar nenhum e que ele não precisa fazer isso. Ele fala que ela não merece nada disso depois de ter sido tão rude com ele. Ele fala que não faz sentido levar uma garota que o tratou daquela maneira para um jantar e fala que ele não vai fazer isso. Ela fala que se ele levá-la para um jantar, ele vai conhecê-la melhor, mas ele fala que não vai e que eles estão conversando agora. E mais uma vez diz que não vai levá-la para lugar nenhum e muito menos para jantar. Ele fala que ela disse que ia mostrar pra ele que até agora ele não está vendo nada. Ela pergunta se ele realmente quer conhecê-la, sendo que ele não para de falar com ela assim. Ele fala que ela foi muito rude com ele no começo, que ele só está tratando da mesma maneira. Ela diz que só resolveu falar com ele porque ele tem um carro legal e que tem dinheiro, mas que ela também não se importa. Ele fala que ele não é o tipo de cara que joga dinheiro fora com mulheres e que se ela pensou isso, ela entrou no carro errado. Ele fala que já que é assim, ela pode sair do carro dele e ela fala que é exatamente isso que ela vai fazer. E mais uma vez pede para ela sair.